Olá meninas, a paz! Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Experiência da Mesa, da Dev. E hoje a gente vai passar para a parte 1 do livro, que é Mesa, um lugar de propósito. E nós vamos falar bem rapidamente sobre os capítulos 2 e 3 desse livro. Vocês já estão com o livro, então vocês lendo, a gente vai fazer só mesmo uma revisão dos conteúdos e falar quais são as coisas mais importantes desses dois capítulos. Ok? Então, mesmo que o vídeo fique no tamanho do de ontem, de 28 a 30 minutos, mas são 2 capítulos e não apenas um. Então, vale a pena e no final tem uma surpresinha para você. Então, nesse capítulo 1, aliás, nesse capítulo 2 do livro, que é Um Lugar à Mesa de Deus, a Dev, ela começa falando sobre o pão da presença. Ela fala que Deus ordenou a Moisés que fizesse a primeira mesa, que é no formato que a gente conhece hoje, e que fizesse também elementos para essa mesa. E que, por último, ele colocasse os pães da propiciação, são os pães da presença. E aqueles pães sempre deveriam ficar naquela mesa. E ela começa a fazer uma comparação desses pães da presença com Cristo, que é o pão vivo que desceu dos céus. Então, sempre que nós nos assentarmos à mesa, onde está o pão da presença, o Senhor vai estar conosco. E aí eu vou passar aqui para a página 36, que ela começa o capítulo dando uma experiência pessoal sobre uma mansão que ela comprou, que hoje é a Tyler's Home, que é onde ela aplica as aulas de mentoria para as alunas dela. E ela fala que depois de já ter gastado muitos dólares com aquela casa, tinha um vazamentozinho na banheira. E ela achou aquilo ali uma coisa muito diminuta, uma coisa muito pequena, e ela não queria gastar dinheiro com aquilo ali e deixou pra lá. E uns dias depois começou a aparecer uma mancha no teto da cozinha dela, onde o banheiro era em cima. E ela não associou ao banheiro. E quando ela viu que a mancha estava ficando enorme, ela chamou um encanador para poder resolver o problema da cozinha. E aí ele disse assim para ela: só posso consertar o teto depois que a senhora resolver a questão do encanamento. Então ela respondeu: não temos um problema de encanamento. Não é nada demais, é só um pequeno vazamento no banheiro de cima. Vem aqui, vou lhe mostrar. E com toda a educação ele me disse: a senhora não precisa me mostrar. Lamento dizer que seu pequeno vazamento se transformou em algo muito maior. Por haver ignorado o conselho de um especialista e não ter me disposto a pagar o preço para consertar o pequeno vazamento de forma correta, agora eu precisaria substituir toda a banheira de hidromassagem, o chuveiro, os azulejos, o box, fora o teto da cozinha. O mesmo pode acontecer com nossas vidas. Com frequência, ignoramos as pequenas coisas, mesmo quando pessoas mais entendidas apontam para os sinais de alerta. Então, quando já é tarde demais, descobrimos que as pequenas coisas que foram ignoradas causaram um dano significativo. Por não nos darmos conta do impacto de decisões no longo prazo, adiamos algo importante por conveniência ou por interesse próprio. Será que algo tão simples quanto negligenciar as refeições familiares à mesa pode nos trazer arrependimento e decepção na vida? Se essa necessidade fundamental em nosso lar for deixada de lado, haverá um conserto maior com o qual precisaremos lidar mais tarde? Um conserto que não precisaria ser feito a princípio? Essa é a pergunta que investigaremos ao buscar a palavra do Senhor e a verdade divina sobre a importância da mesa. Isso é uma grande verdade. O que a gente estava falando ontem sobre os estudos que comprovam que se os filhos passarem pelo menos 2 ou 3 refeições na mesa com seus pais, isso já vai reduzir em quase 75% as chances deles tomarem um caminho ruim na vida. Então é verdade, mas quanto nós estamos dispostos a passar a gastar 30 minutos do nosso tempo diário numa refeição à mesa com os nossos familiares? Às vezes a gente não faz isso, a gente ignora esses 30, 40 minutos por dia e daqui a 2, 3 anos, quando os nossos filhos entrarem numa fase de adolescência mais difícil, eles não vão querer passar nenhum, 2, nem 3 dias conosco, e nem querer conversar e nem querer falar, porque a gente não vai ter nada em comum com eles, porque nós não buscamos esses 30, 40 minutos para criar vínculos em comum com as pessoas. Então, na verdade, ela está falando disso, de que mesmo que para a gente pareça algo muito supérfluo ou irrisório, mas a mesa, é frescura.
na verdade, é muito mais do que louças, é muito mais do que decorações. É um tempo de qualidade, né? Mesa é tempo de qualidade com pessoas. É isso que ela está falando. Aí aqui na página 43, ela fala assim: de acordo com o plano de Deus revelado em Êxodo 25, 29, a mesa no tabernáculo era posta com pratos, tigelas, jarras, taças e colheres, ou seja, muito igual às nossas mesas hoje, né? Curiosa, eu continuei a leitura e descobri o propósito divino para a mesa. E aí tem um trecho de Êxodo 25, 30, o versículo: coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Quem é o pão da presença? Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida, João 6,48. A refeição planejada por Deus para ser colocada na mesa dos pães da presença representava o próprio Jesus, o pão da vida, que nos nutre e traz a redenção. O pão da presença na mesa do tabernáculo era uma imagem de Cristo, que habitava como o arranjo central daquela mesa e era a refeição a ser partilhada. Então ela está falando, ela está comparando Jesus ao pão da presença que era para ser colocada naquela mesa que Deus mandou Moisés construir. Aquela mesa que tem, ela vai dizer, que tem justamente o mesmo tamanho, as mesmas medidas da nossa mesa. Conforme descobriremos com mais detalhes, página 44, Deus se encontra conosco por meio de uma presença sobrenatural à mesa. Essa presença divina vai além do que fazemos ou dizemos. Não importa quem somos ou o que fazemos. A Bíblia nos diz, ou o que fizemos. A Bíblia nos diz que Deus atua pela graça, mediante a fé, Efésios 2:8. E sentar-se à mesa é um passo de fé, com confiança de que o Senhor se encontrará conosco lá. Quando fazemos a nossa parte e nos assentamos à mesa, seja com familiares e amigos, ou seja a sós, o pão da presença se encontra conosco e atua em nosso coração. Nosso coração é formado e moldado com o seu amor e a sua paz, à medida que aceitamos uns aos outros. Uma fusão de relacionamentos exala. Então é uma importância muito grande, Quando nós colocamos a mesa para os nossos familiares, é um ato de amor. Não só por eles, mas por saber também que Cristo vai estar ali. É proporcionar aos nossos familiares, e mais importante ainda, se eles não conhecem a Cristo, proporcionar a eles um momento com o pão da presença. Então isso é realmente essencial. Ao colocarmos em prática o princípio da mesa, alimentaremos o corpo e o espírito à mesa com a presença redentora de Cristo, página 47. E aí ela vai falar um pouquinho sobre a visão geral do princípio da mesa. Ela vai dar exemplos de onde pessoas se assentaram à mesa para comer como forma de aliança e de sentir a presença de Deus. E aí ela começa aqui com a Páscoa, lá em Êxodo, quando os judeus eles estavam se preparando para sair do Egito, e atravessar o Mar Vermelho. Então eles estavam ali, passaram por toda a questão da praga do Egito que Deus enviou, as 10 pragas do Egito, terminando aí com a morte dos primogênitos. Então ali naquela preparação, naquela noite, o Senhor fez passar o anjo da morte, e os judeus que estivessem com os umbrais das suas portas com o sangue do cordeiro, eles não seriam afetados. E ali mesmo, após esse episódio, após toda essa orientação do Senhor, ele fez com que Moisés instituísse a cerimônia da Páscoa, que era que as famílias deveriam se reunir e fazer essa refeição daquele cordeiro, cordeiro com o qual eles aspergiram o sangue nas portas. E o que eu acho interessante nessa passagem, uma das coisas que eu acho interessante, é que ele diz que se a família fosse muito pequena para um cordeiro, deveria se unir com uma família próxima, uma família vizinha, que dá aquele sentido de comunhão, de unidade. Você não tem que comer sozinho, Deus não ordenou para ninguém comer sozinho, pelo contrário, era para comer em família. E se a família fosse pequena, era para incluir mais pessoas, Então, assim, sempre a questão da mesa nunca é para uma pessoa só, sempre para estar envolto de outras. Quando nós falamos na leitura passada, do texto de Salmos, quão bom e agradável é sentarem unidos também os irmãos. Então a Páscoa foi um dos primeiros exemplos. E aí ele fala sobre Jesus também, ela fala sobre as interações que Jesus teve. Jesus sempre
estava envolto de pessoas fazendo refeições. Na verdade, o ministério de Jesus começou com uma refeição, né? As bodas de Caná da Galileia, né? Jesus estava na mesa com os convidados. Foi ali que ele transformou a água em vinho. E a gente não consegue entender que às vezes na nossa família, nos nossos relacionamentos, muitos dos nossos milagres deveriam ocorrer na mesa, né? Mesa é lugar de reconciliação, mesa é lugar de milagres, mesa é lugar de promessas. E às vezes a gente não está vivendo isso porque nós não queremos reunir a nossa família na mesa, né? Então, foi ali na mesa que o milagre foi realizado, foi ali que a água se transformou em vinho, né? Então, o ministério de Jesus começou justamente com uma mesa posta. E além dessas interações, né, uma que é bem específica, que é a da última ceia, quando Jesus ele reuniu os seus discípulos, né, e ali ele falou com eles mais uma vez do que estava por vir, né, e ele fez ofereceu a Santa Ceia, que hoje nós comemoramos todos os meses, né, o símbolo do corpo e do sangue de Cristo. É uma refeição importante, uma simbologia importante, mas também é aquilo que nós falamos ontem, né? Às vezes nós estamos todos os meses indo à igreja ceiar, mas em casa nós não queremos nos sentar à mesa com o pão da presença. Então é essencial que a gente passe a fazer com que a mesa seja parte das nossas vidas, seja um hábito, seja um estilo de vida. E também as aparições após a ressurreição, né? Se nós falamos aqui agora há pouco que a mesa é lugar de milagres, mesa também é lugar de revelação. Depois que Jesus ressuscitou, né, os discípulos se reuniam para ver a Cristo, e tinham os dois discípulos no caminho de Emaús, que eles estavam voltando para casa depois de tudo que havia acontecido, e eles encontraram Jesus no caminho sem saber que era Jesus. E eles começaram a pregar para Jesus, falar de Jesus para Jesus, né? E falando onde você estava, que você não viu o que aconteceu nos últimos dias. E eles começaram a falar para Jesus tudo o que havia acontecido. E eles convidaram Jesus, né? E eles instigaram Jesus a estar com eles e a cear com eles. E Jesus se assentou com aqueles homens, né? E a palavra diz que ele partiu o pão e deu graças, né? Jesus ele deu graças àquele alimento. E na hora que ele fez aquilo, os olhos daqueles discípulos se abriram e eles viram, na verdade, que eles estavam com Jesus, né? E aí ele desapareceu novamente. Então, mesa também é lugar de revelação. Mesa é lugar de enxergar o Senhor, né? Mesa é lugar de dar graças. Quantas vezes nós desperdiçamos momentos preciosos porque nós estamos à frente da televisão, né? Porque nós estamos comendo, olhando o celular, e a gente não consegue enxergar a Cristo nas pequenas coisas dentro do nosso lar. Então, mesa é lugar de milagre, mesa é lugar de relacionamento, mesa é lugar de revelação, mesa é lugar de resposta. Então, não prive a sua família, né, desse milagre, não prive a sua família dessa revelação. E aí ela termina fazendo reflexões, né? Na verdade, ela dá aqui um último exemplo, mas nós já falamos ontem, né, das bodas do Cordeiro, em Apocalipse 21. Como eu disse ontem, né, Jesus ele começa seu ministério com a mesa e o Apocalipse, né, a palavra de Deus termina com a mesa com o Cordeiro. Então, é realmente um sinal relevante para nós. E as reflexões são: assim como um pequeno vazamento no banheiro de cima, você tem negligenciado a mesa de sua família de alguma forma, sem pensar nas consequências a longo prazo? Diga como você planeja consertar o seu vazamento, criando um novo hábito positivo de reunir-se à mesa com regularidade em seu lar. Quem é o pão da presença? Qual era o propósito da mesa no tabernáculo? Cite 3 ocasiões em que Jesus se assentou à mesa com outras pessoas. Qual era a importância dessas refeições? Então, com essas perguntas simples, né, você vai começar a sistematizar esse conhecimento na sua mente e realmente dar valor e importância a esse hábito, que é um hábito espiritual e um hábito muito saudável. E passando aqui para o capítulo 3, para a gente não tomar muito tempo, capítulo 3, arrume sua mesa. Ela começa aqui com um texto enaltecendo a sabedoria, né, um texto de Provérbios 9, que fala que a sabedoria, né, colocou a sua própria mesa. E aqui no versículo 2 diz: matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. E aí ela vai iniciar aqui ela sempre inicia falando de experiências dela. O marido dela queria dar um anel para ela que fosse assim muito significativo. Então ele juntou restos, né, de pedrarias, né, de joias, e mandou uma ourives fazer um anel com todos aqueles restos, todos aqueles fragmentos. E ela não acreditou que aquele anel ia ficar maravilhoso, né? Ela não achou que ia ficar feio, um anel cheio de fragmentos, né, de cristais.
Mas na verdade ela vai dizer aqui o quão bonito ficou e o quão ela ficou satisfeita, e ela ainda vai fazer uma aplicação à nossa vida com isso. Ela diz o seguinte: quando o anel ficou pronto, a página 56, fiquei encantada com a sua beleza. Mal podia acreditar que todos aqueles pedaços quebrados haviam se transformado em algo tão deslumbrante e valioso. É exatamente isso que acontece quando você une o quebrado e o escondido. Recebe bênçãos inesperadas. Seu lar pode parecer fragmentado, com cada um indo por direções opostas, todos os dias da semana, correndo atrás de diversos interesses. Quando todas as peças da família estão separadas, elas não têm noção do seu valor. Mas no momento em que você une as partes quebradas e fragmentadas de sua família ao redor da mesa, tem a oportunidade de descobrir os dons únicos de cada um e de experimentar uma extraordinária restauração de valor muito maior do que você poderia sonhar. O potencial de cada um começa a ser revelado. E aí ela vai falando, né, que às vezes quando a gente olha separadamente para as coisas, a gente enxerga algo muito ordinário, muito comum, mas quando nós unimos, aquilo ali passa a ter uma beleza e uma importância muito maior. E aí ela continua falando sobre a dignidade e a santidade no lar, que é algo que a gente viu na leitura de ontem. É no lar que o nosso coração se forma. Não importa quanto tentemos basear a nossa vida em outras coisas, como esportes, educação, segurança, economia, ou até mesmo a igreja, não podemos mudar a realidade de que todo desenvolvimento físico, emocional e espiritual da alma humana começa em casa. Em nossa sociedade, porém, o lar tem deixado de ser o centro das atividades da família. Em vez de passar tempo juntos à noite, reunidos em volta da mesa para compartilhar histórias e se relacionar com outros, mães, pais e filhos costumam se dividir em diferentes direções: trabalho, creche, treino de futebol, estudo de dança, ginásio, centro cívico e assim por diante. O que aconteceu com a dignidade e a santidade do lar? Como nos afastamos dos trilhos? Veremos nesse capítulo por que os valores do lar se desgastaram tão lentamente e exploraremos maneiras práticas de unir a mesa aos pedaços quebrados de sua família a fim de restaurar a dignidade e a santidade do lar. E aí ela vai falando sobre como que é a estratégia de Satanás para nos afastar do nosso lar. Né? Às vezes a gente acha que são coisas externas que vão destruir o nosso lar, né? Como um relacionamento extraconjugal, como má influência dos filhos na escola, por exemplo, quando na verdade tudo se trata do que está dentro, não o que vem de fora. Né? Se nós não cuidarmos do nosso lar de dentro para fora, qualquer coisa que esteja fora é passível de fazer com que esse lar desmorone, porque as bases sólidas de dentro não estão bem estruturadas. Então, ora, se você tem, né, um relacionamento sólido com o seu esposo, se você tem um relacionamento sólido com os seus filhos, se ali há um conhecimento muito grande entre vocês, sobre vocês mesmos, eu digo isso porque às vezes a gente tem pais que não conhecem os seus filhos, né, maridos ou esposas que não conhecem seu cônjuge verdadeiramente, porque não passam tempo juntos. Né? Conhecimento é derivado de relacionamento e relacionamento é derivado de tempo junto. Se você não passa tempo junto, não há um relacionamento de fato e não há conhecimento. Né? E quanto menor o conhecimento, mais difícil a comunicação. E quanto mais difícil a comunicação, mais difícil o relacionamento. Então vocês conseguem perceber que na verdade é um ciclo? Né? É uma coisa que leva a outra. E tudo começa no relacionamento. Né? E mesa é relacionamento. Então, se o seu marido está acostumado a almoçar todos os dias com as mesmas pessoas do trabalho, e se chega em casa ele não tem essa vivência no lar de mesa posta, ele vai ser mais próximo de quem? Dos colegas do trabalho ou das pessoas da família? Então, são coisas que talvez a gente nunca tenha pensado, mas que esse livro, né, a Dev, ela nos auxilia nisso. Satanás, ele é eficaz com um plano que consiste em nos desviar do caminho, somente o necessário para nos deixar desamparados. Ele nos distrai, assegurando-se que estamos tão ocupados fazendo coisas boas que não tenhamos tempo para chegar em nossa casa e arrumar a nossa mesa. Se é no lar que o coração se forma, então é à mesa que ele se conecta. À mesa, experimentamos o pão da presença, a presença redentora de Jesus que fortalece o nosso casamento, une a família e alimenta o coração. Eu creio que o objetivo do inimigo para nós é algo mais ou menos assim. Já que eu não posso levar aqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo a negá-lo, eu vou deixá-los tão ocupados que eles não se assentem mais à mesa, onde habita a presença redentora de Jesus. Que na verdade é aquilo que a gente acabou de falar, né?
E aí ela vai fazer algumas perguntas interessantes que são reflexivas para você pensar um pouquinho sobre como anda essa questão da sua família. Das 21 refeições regulares da semana, quantas em média a sua família faz reunida? Que barreiras impedem vocês de aumentar esse número? O que você pode fazer para remover algumas das barreiras e aumentar o número de refeições em sua família? A mesa de jantar é o único lugar em que a família se assenta a 1 metro de distância, face a face, e conversa de 30 minutos a 1 hora. É o lugar onde a alma é alimentada e o caráter é formado. É ali também que a presença sobrenatural do próprio Deus vem para operar em nosso coração. Sua vida é tão ocupada que você não se assenta mais à mesa? Quer seja casada, quer solteira, com filhos ou sem, o pão da presença deseja se encontrar com você à mesa de sua família. Ele bate à sua porta, convidando-a para cear. Será que você está distraída demais para ouvir? Se for o caso, você está perdendo a incrível renovação espiritual da presença divina à mesa. E aí a gente vai passar um pouquinho aqui para a página 63, onde ela vai começar a falar das diferenças, né, que independente da mulher que é dona de casa ou a mulher que se dedica a um trabalho fora de casa, o nosso lar ele precisa ser a nossa prioridade. Ocupadas em casa é o título do tópico. Tito 2,5 nos diz que as mulheres devem ficar ocupadas em casa. É claro que isso não quer dizer que as mulheres devem ser escravas do lar, nem que precisam ficar em casa o dia inteiro, todos os dias, exceto na quarentena. Na quarentena você deve. A ideia de estar ocupada em casa significa que você recebeu de Deus a responsabilidade de supervisionar o seu lar e mantê-lo em funcionamento adequado para a honra do Senhor. Iniciativas pessoais ou profissionais não mudam o fato de que Deus designou as mulheres para serem as principais influenciadoras do lar. E aí ela está falando o seguinte, que às vezes as mulheres elas não têm mais aquele prazer de estar no lar, sabe? De fazer as tarefas domésticas. Né? Hoje em dia, pelo contrário, dizer que você é dona de casa, ou dizer que você gosta de cuidar do seu lar, ou dizer que quando seus filhos nascerem, ou se eles já nasceram, que você vai se afastar um pouco do trabalho para criar os seus filhos, isso hoje para o mundo é algo escandaloso. Você não pode dizer que você ama ser dona de casa ou que você trabalha, mas ainda assim você faz questão, né, de fazer as coisas no seu lar. Porque as mulheres do mundo vão falar que você é Amélia, vão falar que você é bobinha, né, ou que você não tem tanto valor quanto as que trabalham. Isso é uma mentira do diabo. Né? E, na verdade, o mandamento que Deus nos dá é que mesmo que a gente, hoje não, né, porque a gente vai pelo contexto, mas hoje, mesmo que você precise ou que você goste de trabalhar, se você se casou, se você tem uma família, o seu lar é a sua prioridade. Né? Eu também trabalho fora, mas o meu lar nunca deixou de ser a minha prioridade. Né? O dia que os meus filhos nascerem, eles vão passar a ser mais prioridade do que o meu trabalho. Então, na verdade, a palavra está falando isso. Porque o que acontece hoje? As mulheres, elas invertem. Elas colocam o seu trabalho, as suas carreiras como prioridade, enquanto o seu lar está desmoronando. Né? E juntando isso aí a uma cultura de relacionamentos descartáveis que nós temos hoje, né, é muito comum que a família, que o esposo dessa mulher, né, ou, né, no caso de homens, a esposa desse homem, eles já não se sintam tão importantes e eles saiam do relacionamento. Né? E para aquela pessoa, às vezes, isso não faz diferença nenhuma, porque ela vive de acordo com as práticas do mundo. Mas para nós que somos cristãos e sabemos que, para Deus, né, a família é o mais importante, o casamento é o mais importante, nós temos um Deus que prioriza famílias, nós temos um Deus que criou a família. Né? Então, isso é o essencial, isso é a prioridade na sua vida. Então, se você é uma mulher que trabalha, né, como eu, você não precisa, né, abandonar o seu lar. Pelo contrário, você não pode abandoná-lo. Você precisa seguir o seu lar como a sua prioridade. Né? E Deus, ele te honra por isso. E quanto mais você honra, né, aquelas pessoas que vivem com você, mais o Senhor, ele também te honra, né, e mais ele te abençoa, né, e faz com que você viva uma vida abundante. Então, a vida no seu lar precisa fluir, né? E quem é que vai trazer essa vida? Né? Essa vida de Deus, essa vida abundante, vai fluir através daquela que foi escolhida para edificar o lar, que é você. E aí ela continua. Não importa se você trabalha fora ou não, encaremos a realidade. A mulher é quem dita a agenda da família. É você que matricula os filhos nas atividades da escola e também que os leva para o treino de futebol, aula de dança e festas de aniversário. Portanto, depende de você, a responsável pela casa, fazer da experiência à mesa uma prioridade na vida da sua família. E aí ela vai falando aqui, né, sobre como você pode manter
a rotina da mesa sempre viva na sua casa, porque sempre tem, as famílias são diferentes, né? Então tem aquela família que o pai chega muito tarde do trabalho. Então se o seu marido chega muito tarde do trabalho e de repente, né, os seus filhos precisam comer mais cedo para poder dormir, você pode, né, oferecer um alimento para os seus filhos, a janta para os seus filhos mais cedo, mas não ofereça sobremesa, né? Deixe para eles comerem como um lanche antes de dormir. E aí, quando o seu marido chegar do trabalho, você coloca a mesa para o seu marido jantar enquanto você está fazendo a ceia com os seus filhos. E vocês não vão deixar esse momento de ceia, né, esse momento de jantar, sem ser feito. Da mesma forma, se a gente tem uma família, né, onde a mãe ou o pai trabalha de plantão e só tem manhãs ou tardes em casa, faça com que a refeição principal da família seja de manhã no café, ou seja, né, o almoço à tarde. Nunca deixe, não deixe que as atividades do cotidiano impeçam de vocês montarem a sua mesa. Né? Escolha um tempo, né? Faça mesmo que seja 1 ou 2 vezes na semana apenas, mas não deixe de fazer. Né? Quando a gente começa a olhar o nosso cronograma de atividades, a gente sempre encontra um tempinho, né? Mesmo que seja pequeno, mas para aquilo que é importante sempre precisa haver tempo. Ok? E aí, continuando aqui, não importa qual refeição vocês escolham para comer juntos de maneira regular. O importante é passar tempo uns com os outros em volta da mesa. E ao arrumar a mesa, não precisa ser nada elaborado. Não é necessário usar louças caras, nem um arranjo de centro com flores naturais cultivadas em seu jardim. Quando você usa o que você tem com um pouco de planejamento e muito amor, poderá criar uma mesa linda. Né? Isso aqui é o que eu sempre falo na Casa da Virtude, que o que importa não é a louça, o que importa, né, não é a decoração, mas o que importa é o amor. Né? Hoje eu fui acordada pelo meu marido com um café da manhã. Né? E ele até depois colocou nas redes sociais e falou assim, não está como ela sempre faz, mas foi feito com amor. E o amor é a melhor decoração. Né? E na verdade, o que você ganha com isso, no caso que eu ganhei com isso, né, foi muito mais do que um café. Foi ali receber de volta, né, aquela honra que eu ofereço sempre. Então, quando você começa a semear algo na vida da pessoa, você vai colher aquilo de volta. Não que você não está fazendo isso por interesse, mas é porque é natural. Né? Quando as pessoas são tratadas, com honra, quando as pessoas recebem honra de você, tudo que elas querem fazer é te honrar de volta. Né? Então, isso é algo que a mesa também proporciona, relacionamento, né? Princípio da honra. E aí ela dá uma sugestão também sobre os filhos, que você pode incluir os seus filhos nesse preparo das refeições, ensinando eles a colocar a mesa, e assim você vai estar educando eles para a próxima geração e mostrando a maneira mais concreta de como servir a sua futura família. Né? E é algo lindo você passar esse hábito de geração em geração para a sua família. E aí ela termina, né, com essa frase, que eu vou terminar com essa frase da página 71, que diz assim: se as famílias de todo o país se voltassem à mesa, você consegue imaginar como elas seriam mais fortes e saudáveis? Vamos arrumar a mesa e levar até ela as famílias espalhadas e fragmentadas, pois Jesus promete jantar com vocês e transformar-lhes a vida com a sua presença redentora. Então arrume a sua mesa, arrume um lugar à mesa para os seus familiares e tenha certeza de que o pão da presença vai estar com vocês. E aí ela termina com as reflexões, né, as perguntas. Que atividades em sua agenda a impedem de arrumar a sua mesa? Quais os itens você precisa providenciar para melhorar a aparência de sua mesa? Que virtude bíblica em Provérbios 9 é atribuída àqueles que arrumam a sua mesa? Liste os passos que você precisa dar para transformar o preparo de refeições e a arrumação da mesa em uma prioridade. Então é algo aí, nem só para refletir, mas é algo para a gente começar a colocar no papel. O que eu posso fazer para começar a ter essa prática, para arrumar a minha mesa, para ter mais relacionamentos, né, sólidos e saudáveis, de conhecimento, de comunhão. E para, gente, como eu falei que eu tinha uma surpresa, né? Eu vou ensinar vocês hoje de uma forma muito simples a montar uma mesa, né? Quem sabe hoje ainda, né, você consegue colocar uma mesa aí para sua família. A quarentena não precisa ser um momento desesperador e nem um momento onde a gente tem que ficar grudado na televisão esperando notícias. Pode ser um momento onde a paz reine no seu lar, né? O amor, a harmonia. E isso a gente consegue fazer aonde? Na mesa, reunidos com o pão da presença. Então eu vou ensinar vocês de uma forma bem básica aqui como montar uma mesa muito simples. Eu já tenho aqui a minha mesa forrada com a toalha. Escolhi a toalha porque é o que todo mundo tem, né, que ganhou de enxoval. Às vezes, se você não tem um jogo americano, mas todo mundo tem uma toalha de mesa.
Então coloque uma toalha na mesa, a minha não tá passadinha, tá gente, mas coloque uma passadinha, e aí você vai colocar os elementos de forma muito simples, que você vai fazer, se você não quiser seguir, né, nossas normas de etiqueta, você pode simplesmente ajeitar de uma forma bem bonitinha para que as pessoas se sintam confortáveis, se sintam amadas por esse ato da mesa. Então aqui eu já tenho uma decoração, né, que é uma flor artificial, não precisa de flores naturais, né, nada disso, assim, principalmente no momento de quarentena, a gente não pode sair. Então uma florzinha artificial, e aí eu vou colocar os elementos aqui sobre a mesa. Eu vou pôr aqui supplies, deixa eu botar assim. Mas você não precisa necessariamente, vou botar assim, que aí vocês conseguem enxergar bem. Você não precisa necessariamente colocar suplá, se você não tiver, você pode colocar o prato diretamente sobre a toalha, que a toalha já está cobrindo a mesa. Mas se você quiser, nós temos aí a nossa irmã Eli Areias, né, que ela faz jogos americanos, ela faz suplás, né, de madeira, então você pode abençoar o trabalho da irmã e ao mesmo tempo você pode aí fazer com que a sua mesa fique mais bonita, né, mais ornamentada. E aí vou colocar os talheres, né, o garfo sempre fica no lado esquerdo e a faca sempre fica no lado direito, ok? E os copos sempre seguem a faca, onde está a faca vai entrar os copos ou taças, você pode trabalhar com taças também, não tem problema nenhum. Então aqui a mesa já está quase pronta. E aí eu venho com um guardanapo. Se você não tem guardanapos, como esses aqui, esse daqui foi a Eli que fez. Se você não tem guardanapos de tecido, você pode usar o guardanapo de papel sem problema nenhum. Tá? Como você vai usar o guardanapo de papel? Você vai dobrar ele em formazinha de um triângulo e você vai colocar aqui ao lado do garfo. Se você está usando um guardanapo de tecido, você pode colocar ele no porta-guardanapo, que também a nossa irmã Eli Areias faz. E você pode colocar em cima do prato, ou você pode colocar ao lado do garfo também. Se você tem o guardanapo de tecido, mas você não tem o porta-guardanapo, não tem problema. Você pode arrumar o guardanapo de uma forma bonitinha também, sem o porta-guardanapo, e colocá-lo sobre a mesa, que também não tem problema nenhum. Então aqui a gente tem uma mesa posta, bem simples, né, com copo. É uma mesa que você vai surpreender a sua família. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje e espero verdadeiramente que a presença redentora do Senhor, ela habite nas refeições da sua família e que ele use isso para poder unir mais, né, e construir aquelas áreas, né, que faltam ser construídas na vida da família de vocês. Tá? Espero vocês para a leitura de amanhã, capítulos 4 e 5, e que Deus te abençoe. Tchau!